A diferença entre passado, presente e futuro é somente uma persistente ilusão. Albert Einstein. Com essa citação, começa a primeira temporada da série alemã Dark, onde já se debate logo no início do primeiro episódio sobre a conexão infinita entre estes três tempos, que na verdade não se diferenciam e sim entram um dentro do outro. O primeiro conceito filosófico que a gente pode ver circular por Dark e abordar aqui sem inicialmente dar spoiler da série é o famoso conceito do eterno retorno, muito abordado pelo filósofo alemão Friedrich Nietzsche. É aí então que eu repito aqui a famosa citação. Que diria você se um dia ou uma noite um demônio penetrasse em sua solidão mais solitária e lhe dissesse: essa vida, tal como você a vive agora e tem vivido, você terá que vivê-la mais uma vez e inúmeras vezes, e nela haverá de novo cada dor, cada prazer, cada sentimento. Você estaria feliz em viver essa mesma vida em um eterno retorno? É esse o exercício que o Nietzsche propõe e que já comentei aqui no canal uma vez. Se trata de um teste que você deve fazer com você mesmo, com o objetivo de criar responsabilidade sobre a sua trajetória, o caminho que você tem feito até aqui e decidir se é essa vida que você quer continuar a viver. Se te horroriza a ideia de ter que reviver essa mesma vida, significa que algo está muito errado. A partir daqui começam os spoilers. Os personagens de Dark estão presos em uma certa teia de repetição também, exatamente como um eterno retorno. A gente pode perceber que mesmo em diferentes tempos e também nos dois mundos, que ainda que existam certas diferenças nesses seus modos de vida, as ações catalisadoras que movem os seus destinos estão a se repetir. Mesmo as pequenas ações e os trejeitos que definem a personalidade de cada um, como por exemplo o Ulrich, que mesmo no segundo mundo está destinado a encontrar o Helge e a tentar matá-lo, e ainda que casado com a Hannah, também está destinado a ser adepto a traições. Na segunda temporada, a gente vê também uma citação direta de Nietzsche. Aquele que luta contra monstros deve acautelar-se para não tornar-se também um monstro. Quando você olha muito tempo para o abismo te olha de volta. Esse trecho nos traz a reflexão sobre como a gente pode se perder e se misturar exatamente com aquilo a qual a gente está lutando contra. E, ao mesmo tempo, sugere também uma análise de como podemos nos sentir quando nos deparamos com a nadidade da vida, ou seja, com o nada, com a ausência de sentido, o que pode nos levar a uma espécie de niilismo, como acontece com o personagem Jonas ao longo da série, por exemplo, que, ensandecido com a repetição da dor e da confusão temporal, torna-se o Adam. Uma coisa importante a se ressaltar é que se os personagens estão imersos em uma espécie de niilismo que o Nietzsche inclusive separa em mais de um tipo, os personagens de Dark talvez se encontrariam mais no niilismo ativo, ao qual a gente é atravessado pela angústia, pela perda de sentido no mundo, mas isso não nos paralisa, como no niilismo negativo, por exemplo, e sim nos liberta, nos faz continuar a mover-se em direção à afirmação desse agora. Por isso os personagens estão nessa luta pelo controle do tempo, pelo controle talvez dos mundos, tentando brincar de Deus e resgatar alguma espécie de controle, ainda que eles saibam que o livre-arbítrio talvez não exista. É aí onde a gente chega na terceira temporada, onde a frase do Schopenhauer é repetida várias vezes. O homem é livre para fazer o que quer, mas não para querer o que quer. É aí onde a discussão sobre livre-arbítrio se torna mais clara. O filósofo Schopenhauer é considerado um filósofo do pessimismo. Apesar de também ser considerado filósofo da vontade, ele era, na verdade, um crítico do livre-arbítrio. Segundo ele, somos movidos por uma vontade universal e completamente ludibriados a todo momento por essa mesma vontade e pelas nossas paixões. É como se a engrenagem do mundo fosse essa perpetuação da nossa vontade irracional e inesgotável pelas coisas. O mundo como lugar obscuro, não ambiente racional, onde a gente pensa que é livre, quando realmente o que nos move é a nossa incapacidade de controlarmos o que queremos. É como se toda dor viesse do desejo. Schopenhauer e Nietzsche inspiravam-se intensamente na filosofia oriental. Essa questão do desgoverno que temos dos nossos desejos é mostrada claramente em cada um dos personagens da série,
que estão a todo momento tentando proteger os seus desejos pessoais, principalmente o Adam e a Marta, que não conseguem romper o ciclo justamente porque não conseguem deixar de desejar o que desejam. Entrando um pouco para a parte científica que a série também traz, a gente tem o uso de algumas teorias interessantes como a crítica, né, a essa visão linear que a gente tem do tempo. Não é necessariamente porque algumas coisas vivas, como nós humanos, nascemos, crescemos e morremos, que o resto do universo funcione da mesma maneira. A gente é esse ser vivo aí que até onde a gente sabe encontra um fim, mas por que um universo infinito tem que funcionar da mesma maneira? Afinal, o tempo não funciona diferente para as estrelas, por exemplo, que diferente de nós, assim como o Sol, podem ter a idade de 10 bilhões de anos e a luz de algumas demoram cerca de 500 anos-luz viajando até chegar aqui no nosso céu. A gente não tem uma separação forte que demarque passado, presente e futuro, além das histórias que criamos para nós mesmos pensarmos o tempo. E até mesmo nós, humanos, temos variações dependendo da cultura. Na língua húngara, por exemplo, não existe o tempo futuro. Devemos utilizar o presente para falar do futuro. Ou seja, existe um cigarro que ainda não foi comprado, um cigarro que se fuma e um cigarro que ainda não existe. Isso, de fato, faz com que a gente perceba que existem grandes disparidades de pensar e sentir o mundo. Em Dark, assim como menciona Tannhaus, o relojoeiro, não é só o passado que influencia o futuro, mas o futuro também influencia o passado. O paradoxo de Bootstrap, que nos faz pensar se uma coisa pode existir sem ser criada ainda, por exemplo, em um universo onde a viagem no tempo é possível, você recebe uma carta anônima com instruções do futuro para construir uma máquina do tempo. Você então vai lá, constrói a máquina e viaja no tempo para 10 anos antes de construir essa máquina e envia ao seu eu do passado uma carta contando como você fez para construir a máquina. Logo, você percebe que você mesmo só construiu essa máquina porque o seu eu do futuro te enviou essa carta. A questão é, quem escreveu a carta afinal? Em todas as versões, o seu eu só sabe como construir a máquina porque recebeu a carta de você mesmo. Mas você mesmo não escreveu essa carta sem antes também ter recebido outra. É complexo e em Dark a gente vê vários exemplos assim, que o futuro influencia o passado a todo momento e tudo está perfeitamente conectado. Como quando o Jonas tenta impedir que o Mikkel cometa suicídio, né? Ele mostra a carta para o pai que ele próprio escreveu, no caso o Mikkel, mas ao mesmo tempo é a tentativa do Jonas de impedir que isso aconteça que faz com que o Mikkel desperte para isso e acabe realmente se suicidando. O mais interessante, tanto no paradoxo de Bootstrap, que é demonstrado na série, tanto quanto o experimento do gato, que sugere a existência de universos paralelos, é que ambos trabalham com uma outra espécie de lógica, que não é a lógica clássica. Há então um rompimento interessante que a série Dark também deixa pra gente, porque afinal até hoje a gente ainda está tão apegado a uma certa espécie de lógica. O experimento do gato, que é explicado na terceira temporada, basicamente para a gente pensar no porquê o Jonas morre em uma realidade e em outra ele continua vivo, se deve à física quântica e aos experimentos que afirmam que sim, é possível que duas realidades existam ao mesmo tempo. Experimentos já comprovados nos dizem que os elétrons se comportam de maneira diferente quando você não está olhando para eles, segundo o que a gente pode chamar de situação de superexposição, que a gente pode resumir da seguinte forma. Os elétrons podem ter energia baixa ou energia alta. No entanto, na situação de superexposição, eles podem ter energia baixa e alta ao mesmo tempo em uma multiplicidade de cargas, onde a gente não sabe exatamente definir suas propriedades. Isso e outras teorias da física quântica assustaram vários físicos, inclusive o Einstein, que até chegou a estudar essa possibilidade, mas ele acreditava que elas ainda não eram certas o suficiente, não eram completas, que deveria existir alguma espécie de comunicação organizada entre os elétrons que explicasse isso, né? Hoje, na verdade, através de experimentos, a gente entende que não há essa tal comunicação organizada que o Einstein sugeria, mas sim que, na verdade, em alguns aspectos, a natureza vai se comportar justamente de maneira indeterminada. E isso não quer dizer que ela não está completa. O mesmo experimento sugere, inclusive, que antes mesmo de tentar determinar a energia e propriedade dos elétrons, elas já estão lá. Não somos nós, afinal, que determinamos o resultado definitivo das coisas. Esses resultados já estão nessas mesmas coisas. Como poderia dizer o filósofo Bergson, as coisas já são luminosas por si mesmas. O Bergson, inclusive, e o Einstein tiveram várias conversas sobre a teoria da relatividade e o conceito de tempo.
A filosofia e a ciência estão muito mais conectadas do que a gente pode imaginar. Quem sabe isso não dá um próximo vídeo. Obrigada por ouvir até aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, compartilha com mais amigos e vamos continuar essa conversa aqui nos comentários. Obrigada e até o próximo vídeo.